Pombagira, né? Esse é um nome engraçado, assim, que você olha e toda vez que você fala, tem aquelas fanfic que todo mundo conhece e fala assim, ele traiu porque não sei o que lá, tinha uma pombagira. Você que é um especialista nisso, dá para acontecer isso? Uma pessoa trair pela pombagira? Não, quem falar, quer trair isso é porque a pombagira dela tava muito louca, não tem umas histórias assim? Não tem? Tem. Os Exus e Pombagiras foram demonizados no Brasil. Né? Então, e é claro que foram demonizados porque justamente como eles trazem muito essa questão da liberdade, do progresso, da rebeldia, é claro que as pessoas que escravizavam não queriam que de forma alguma os negros escravizados tivessem acesso a essa força, a esse poder. É importante dizer o seguinte, que bom, a energia do Exu, a gente está falando de Exu que são espíritos, né? Os Exus e Pombagiras, mas existe o Orixá Exu, o Orixá que Exu. é uma força da natureza, que ela não está restrita essencialmente às religiões de matriz africana, mas ela recebe diferentes nomes em outras culturas, em outras religiões, que é a libido, essa vontade de você realmente acordar, ir atrás dos seus sonhos, procurar ser feliz, exercer a sua sexualidade de uma maneira livre, responsável, mais livre. Então, tudo isso, o Orixá, Exu e essas entidades acabaram sendo muito demonizados. E é claro que as pessoas buscam responsabilizar sempre outros indivíduos, sejam eles encarnados e desencarnados, pelas suas próprias falhas. Não existe essa história de que pombagira fica doida e por isso ela que vai deixar uma pessoa muito sexualizada. Não é a pombagira que vai fazer amarração. São outros espíritos, é possível que sejam espíritos obsessores, que são os grandes responsáveis. E é claro que por uma tradição aqui no Brasil acabam se chamando esses espíritos obsessores de Exus e Pombagiras, mas eles não são. Exus e Pombagiras, eles são espíritos muito comprometidos com a ética. A única diferença deles é que, como eu falei e vou repetir sempre, eles trazem aí novas possibilidades, eles trazem uma inquietação, eles provocam as pessoas a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Agora, é claro que as pombagiras, elas têm uma ligação com a sensualidade muito forte, né? A gente diz que são elas que trazem a consciência do fogo, a consciência da libido, a consciência da potência. E são elas que, através das suas consultas, das suas danças, procuram resgatar um poder feminino, não só dentro das mulheres, mas um poder feminino dentro dos homens, que não tem nada a ver com orientação sexual, mas no sentido das pessoas olharem muito mais autoestima, buscarem um amor próprio, procurarem estabelecer relacionamentos muito mais saudáveis. Mas não acredito, e a minha experiência tem mostrado que quando uma pessoa atribui aí qualquer comportamento inadequado em relação à sexualidade, é algo muito mais de obsessores do que de Exus e Pombagiras. Mas espera aí, então, vou fazer um devaneio com base nessa sua fala, que é popularizada, não é? Dito popular, eu traí porque a pombagira... Então, mas olha só que interessante, vamos avaliar isso, que é muito interessante, porque pensa o seguinte, se uma mulher ou um homem está vivendo um relacionamento enfadonho, um relacionamento ruim. Claro. Certo? Um relacionamento ruim. Um relacionamento infeliz, em que não existe lá o contato. Fogo da paixão. O fogo da paixão, aquela coisa toda. Então, assim, a pessoa está infeliz naquele relacionamento. Ela pode, por exemplo, recorrer a uma pombagira para justamente buscar esta chama da mudança que ele comentou. Dentro dela, da própria pessoa. Isso, dentro dela. Isso sim. Para ela mudar, porque assim, ela está vivendo um relacionamento ruim, o que ela faz? Às vezes, nós, seres humanos, igual você sempre fala que tem o furor de fezes. Claro. O que acontece? A gente fica acomodado, mesmo quando a gente vive uma situação ruim. Sim. Então, se a gente está vivendo um relacionamento ruim, por exemplo, às vezes a pessoa passa anos ali, sem ser feliz, mas não tem força de mudar. Essa mudança, esse poder da mudança das entidades da esquerda é justamente o que pode fazer reacender a chama da vida em uma pessoa estagnada, fadada a uma vida infeliz, por exemplo.
Claro. Então faz mais ou menos sentido. Sim, sim. Porque você, para pensar, pensa o seguinte: a pessoa ficou lá com o marido lá, vivendo infeliz durante 20 anos. Aí ela descobre, por exemplo, poxa, a Umbanda. Ela começa a se consultar com uma entidade, começa a ir lá no terreiro e tal, começa a entender mais. O que acontece? Ela começa a mudar. Claro. E ela pensa o seguinte, fala, olha, peraí, eu tô vendo um relacionamento infeliz, eu acho que é a hora de mudar. Sim. Eu acho que é a hora de mudar para melhor. Pode ser um homem, uma mulher, tanto faz. Homem com homem, mulher com mulher, um trisal também. Então não importa. Trisal, o que você quer, né? Tá bom, vai lá, mano. Não vou interromper. Então, aí, esse resgate traz uma mudança que é positiva para a vida desta pessoa. Só que quem olha de fora da sociedade vai pensar assim, olha só, largou o casamento de 20 anos para ser feliz. A família brasileira, né? Não faz sentido o que eu tô falando? Total. Não é isso? Sim. Aí vão falar, não, mas olha só, ela largou aquele casamento infeliz por conta de uma pombagira. De uma pombagira. Mas ela largou porque era infeliz e a pombagira trouxe essa mudança. Exatamente. Revigorou a vida da pessoa. Aí, e culpa-se a pombagira porque seria a ponta mais fraca do iceberg, né? Você fala, põe a culpa em alguém. Não, porque tem essa questão de demonizar. Não, mas o que eu falei aqui... Faz total sentido, extremamente didático. É bem isso, porque uma pessoa, quando ela vai se consultar com a pombagira, a primeira coisa, é muito interessante, a pombagira vai fazer provocações, primeiro, como a pessoa lida com a própria sexualidade e depois com a sua sensualidade, que são coisas muito distintas. Uma pombagira, ela mostra sempre um lado de não só festivo, mas um lado de humor, um lado sensual através da dança, até para ver o quanto que aquela manifestação da sensualidade pode mexer com uma série de preconceitos com o encarnado. Então, muita gente, quando passa em consulta com uma pombagira, fica completamente desconfortável, porque ela vai projetar uma série de comportamentos que estão bloqueados, que estão enrustidos dentro de uma pessoa. Então, essa é a primeira reação, uma reação muito de incômodo. E em seguida, ela vai fazer essa provocação, falar, como é que está a sua relação? Será que você vive uma relação de verdade? Será que você vive a sua sexualidade de uma maneira sadia? Será que você consegue expressar toda a tua verdade, toda a tua beleza? E, de fato, muita gente acaba percebendo que vive casamentos de fachada, que as relações estão completamente desgastadas. E não necessariamente a pombagira vai falar, olha, não, você tem que se separar. Ela vai propor que haja mudanças, que exista conversas, que as pessoas possam reavaliar suas posições, seus relacionamentos, seus casamentos, mas sempre valorizando o amor próprio. O que a gente observa é que a maior parte das pessoas, elas, de fato, elas constroem relações muito nocivas, muito negativas, porque nós todos aprendemos a se relacionar de maneira muito incorreta, né? A gente acaba sempre projetando no outro aquilo que a gente não consegue trazer. E aí o Exu fala, não, peraí. A pombagira fala, não, vamos organizar aqui as coisas. Primeiro, assuma a responsabilidade sobre as suas carências, assuma a responsabilidade sobre as suas necessidades afetivas, emocionais, sexuais, e depois vai se relacionar. Então, acaba sim acontecendo isso, que uma conversa, uma consulta com uma pombagira acaba estremecendo, mas só estremece relações que já estavam fragilizadas.